Até que Cristo volte, o que nós devemos fazer? Até que Ele venha. E o tema da mensagem, gostaria de pedir aos irmãos que coloquem na projeção. Até que Ele venha, vamos viver a alegria, mesmo em meio à dor. E eu tenho uma pergunta para fazer para você nessa noite. Pergunta muito séria. Será que pode brotar alguma alegria, mesmo em meio a um cenário de dor? O que você acha? Será que pode brotar alguma alegria em meio a um cenário de dor? Será que alguém pode sorrir de alegria, vivendo um momento de tristeza, de dor, de sofrimento? O que vocês acham? Sim ou não? Pode ou não? Quem acha que pode, levante a mão. Quem acha que não pode, levante a mão. Quem acha que não sei? Será que pode? É só nós olharmos à nossa volta e ver o que está acontecendo no nosso mundo. Se você olhar os noticiários, e até bom muitas vezes não olhar muito, porque você vai ficar tão triste, tão talvez perturbado com tanta coisa que acontece, que talvez tire e roube a sua alegria naquele momento. Mas é muita tragédia, é muito sofrimento. E diante do sofrimento que existe no mundo, isso não é de agora. Eu trabalhei no jornal que era chamado jornal, ainda existe, o jornal Tribuna do Paraná, quem conhece? Era uma época que eles divulgavam o jornal e colocavam só aquelas tragédias. Era um jornal conhecido como se você espremer, sai sangue. De tantas tragédias que acontecem, eles colocavam as fotos ali e a gente ficávamos horrorizados com o que acontecia. O mundo não mudou. O que acontece é que a notícia está mais rápido. O que acontece lá do outro lado do mundo, nós sabemos aqui agora. Na Turquia. Quantos mil pessoas morreram? Mais de 30 mil pessoas morreram. E se vocês acompanham o noticiário, a alegria daquelas pessoas que estão sendo resgatadas depois de 100 horas embaixo dos escombros, a alegria dos bombeiros, choram de alegria por poder resgatar uma vida. É um momento de alegria em meio à dor? É um momento de alegria em meio à dor. A alegria estampada é muito bom. Resgatar uma pessoa que está ali entre os escombros, e muitos morreram, mais de 30 mil, e muitos devem estar vivos ainda ali. Então que Deus coloque a mão para que possa resgatar aquelas vidas. E os Yanomamis no Brasil? Essa semana passou o noticiário, um dos voluntários foi lá e falou: olha, o que corta o coração é ver uma criança de 3, 4 anos pesando 3 quilos. Mas quando eu fui atender essa criança, essa pessoa falou, tinha um olhar de alegria, um sorriso no meio daquela criança. Ou seja, é possível brotar uma alegria em meio à dor. Agora, quais são as circunstâncias, quais são as situações que talvez você, eu, estamos vivendo, que tem roubado a nossa alegria, que tem tentado roubar a nossa alegria? Talvez na área da saúde. Quando você fica doente, você fica alegre? Não. Bate a tristeza diante da enfermidade. Mas Deus nos dá na sua palavra alegria mesmo em meio à doença. Quando você tem um problema de relacionamento, quantas pessoas tiveram problemas, ainda estão tendo problemas de relacionamento quebrados? Um divórcio, uma separação, uma traição, isso dói, machuca. Relacionamento quebrado. Hoje pela manhã ouvimos na mensagem sobre a unidade. É o que Cristo mais deseja, que nós tenhamos como corpo de Cristo, unidade. E quando não há unidade, não há alegria. Há divisão. E nós devemos lutar pela unidade, para que tenhamos a alegria de estarmos juntos. E quais outras situações que você pode pensar que pode estar roubando a sua alegria? Não só a questão da saúde, mas não só a questão de relacionamento. Uma das outras áreas que tem roubado muita alegria, e também muitas vezes já passei por isso, e ainda passo, é a questão das finanças.
Quando a geladeira está cheia, é muita alegria. E quando está vazia, como é que você fica? Quando a conta corrente está gorda, é muito bom. Mas quando começa a ficar baixa, quando começa a aparecer os problemas de dívida, o dinheiro, como já foi dito, não traz felicidade. Mas o nosso antigo pastor dizia que ele não traz felicidade, mas acalma os nervos. Que se você está sem dinheiro, que tristeza, né? E muitos não têm alegria por não ter dinheiro, e muitos não têm alegria por ter muito dinheiro. E por ter muito dinheiro, muitos acabam matando, roubando a alegria daqueles que têm. Qual que é outro? Talvez eu gosto de pregar, me colocando dentro da mensagem, colocando vocês também dentro da mensagem. Talvez você esteja aqui com uma situação que está roubando a sua alegria. Aí você pode pensar, o pastor não colocou aquela palavra, mas eu tenho em mente isso. Qual mais? Talvez a ansiedade esteja roubando a sua alegria. O que aconteceu durante a semana roubou a sua alegria. Aí você está preocupado com o que vai acontecer com o seu trabalho amanhã, com o seu emprego no futuro. Será que você vai conseguir aquela promoção pelo fato de ter acontecido aquilo na sua vida, aquela ansiedade? Isso rouba a alegria? Sim ou não? Rouba a alegria. Então são muitas situações que nós vivemos em nossa vida que tem feito com que tenhamos esses momentos de tristeza. Eu quero ainda colocar mais duas situações que acontecem com cada um de nós, se não aconteceu ainda vai acontecer, que é a questão do pecado. Quando estamos em pecado, nós nos entristecemos. Davi fala que enquanto estava em pecado, ele era constantemente choro, lamentava dia e noite, até que um dia ele confessou diante de Deus o pecado e Deus renovou nele a alegria, depois de ter confessado o pecado. Então, confessar o pecado renova a alegria. Tanto o pecado, nós devemos confessar a Deus, que tudo vê, quanto aquelas pessoas que estão à nossa volta, que muitas vezes não sabem o que acontece conosco. Devemos confessar, conforme diz Tiago, capítulo 5, devemos confessar os nossos pecados uns aos outros para sermos o quê? Curados. Existe muita enfermidade na alma por falta de confessarmos os nossos pecados uns aos outros. Mas existe também uma outra área que eu queria falar com vocês nessa noite, que faz com que nós não tenhamos alegria, que é a falta do perdão. A ausência do perdão traz tristeza? Sim, né? Com certeza. Quando nós cometemos um pecado contra alguém e sabe que aquela pessoa fechou as portas para um relacionamento e não quer nos perdoar nunca mais, a gente fica muito triste. A tristeza bate. Como é que eu vou reconstruir aquela ponte que existia, agora existe entre mim e aquela pessoa, existe entre nós um abismo muito grande, porque eu pequei, eu não consigo mais voltar a ter o relacionamento com aquela pessoa. O que eu devo fazer para que eu possa voltar à alegria da nossa comunhão? A Bíblia fala que é mais fácil conquistar uma cidade sitiada do que o coração do irmão ferido. Porque quanto mais unidos nós estamos, mais dor sentimos quando há traição, quando há um pecado. Essas são verdades que estão na Bíblia. Tanto a falta de ter o perdão nos causa tristeza, tanto a falta de liberar o perdão também nos causa tristeza. Onde quer que você vá, se você não liberar o perdão, você sofre duas vezes. Pela dor que você passou, e por estar carregando aquele pecado, aquela situação, aquela dor, onde quer que você vá. Libere o perdão. Tudo isso que eu falo são mandamentos de Deus. Perdoai-vos uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo Jesus. E dentro dessa mensagem que nós estamos discorrendo aqui, desse tema, até que ele venha, vamos viver a alegria mesmo em meio à dor. Esse tema foi colocado por um membro da igreja. Eu até tenho compartilhado com vocês, e alguns têm
mandado mensagem, falou, pastor, que tal essa mensagem dentro desse assunto? E um membro mandou para mim esse tempo atrás uma mensagem, dentro de um testemunho que ela também viveu, falando que é possível viver a alegria em meio à dor. E foi me passado 2 textos que eu quero pedir que vocês abram comigo. Lá em Neemias capítulo 8, Neemias capítulo 8, depois de Esdras, nós vamos ler ali o versículo 10. Neemias 8, versículo 10. Eu vou ler aqui na versão Almeida, revista e atualizada. Talvez a sua versão seja diferente, mas procuramos ter o mesmo sentido ali da leitura. Todos acharam? Amém? Talvez você esteja na projeção. Hoje a projeção está melhor, né? Está bem visível. Dá para ver ali. Então disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque este dia é consagrado ao Senhor, ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Vamos falar juntos? Porque a alegria do Senhor é a vossa força. Amém? Você crê nisso? Amém. Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado? A alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. É a nossa força. Mas nós temos que falar isso crendo que de fato é a nossa força. Talvez você fale para alguém isso e você não crê que a alegria do Senhor é a sua força. E quando Neemias falou isso, ele falou com autoridade, juntamente com Esdras, porque eles criam que de fato a alegria do Senhor era a força dele. E em que contexto ele falou isso? Se nós formos olhar aqui para o capítulo 8, nós vamos encontrar aqui pelo menos 4 razões que levou Neemias a falar isso, que a alegria do Senhor era a força deles. A primeira razão que eu vejo aqui nesse texto, nesse contexto, é que quando Neemias falou isso, eles encontraram ali o livro da lei de Moisés. O livro da lei de Moisés. Ou seja, a palavra de Deus renova a alegria. Olha o que diz o versículo 1 do capítulo 8. Em chegando o 7º mês e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. Porta das águas significa porta que purifica. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Então, o fato de encontrar ali o livro da lei fez com que a Neemias falasse: agora a alegria de vocês será renovada. Haverá um reavivamento na nação de Israel através do livro da lei. Mas o segundo motivo que eu encontro aqui nesse texto, e não somente isto, não somente por encontrar, mas também por terem lido o livro da lei. Porque muitas vezes nós temos na nossa casa a Bíblia aberta, e muitos salmos, porque nós temos a Bíblia em casa. Se você não tem, por favor, diga que não tem, que nós vamos providenciar para você. Uma Bíblia nós temos em casa, mas muitas vezes nós não lemos a Bíblia. Ter a Bíblia é como você ter uma joia preciosa na sua mão, mas se você não fizer uso do que está escrito ali na Bíblia, nada tem valor. E olha só que interessante, dentro desse contexto, versículo 2 e 3, de Neemias capítulo 8, Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Todos que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês, e leu no livro diante da praça que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante todos os homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha ouvidos atentos ao livro da lei. Então, não só encontrar
a Bíblia, não só ter a Bíblia, renova a nossa alegria em meio à dor, mas também nós podemos ver nesse texto aqui, ler a palavra de Deus. Ler e entender. E não só isso, porque é tão maravilhosa a palavra de Deus que ela vai completando. Se vocês perceberem bem, eles leram e aqueles que entendiam, mas existia um grupo ali que estava explicando o que estava sendo escrito, estava escrito. É como se fosse uma escola bíblica naquele momento. Porque além deles acharem o livro da lei, além deles lerem, existia um grupo de pessoas que explicavam em detalhes o que tinha no livro da lei. Olha comigo o versículo 7 e 8. E Jesua, Bani, Serabias, Jamim, Acube, Sebatai, Odias, Mesaéias, Quilita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro da lei de Deus, claramente, dando o quê? Explicações, de maneira que entendessem o que lia. Vocês entendem o que ler? É fundamental. Por isso que é necessário, quando você estiver lendo a Bíblia, a palavra de Deus, em versões muito antigas, e você vê lá uma palavra, concupiscência, anátema, e você não entende o que significa, procure um dicionário, ou uma outra versão que explica para você. Côvados, foi tantos côvados, tantos dracmas, e assim vai. Palavras que não compreende, procure para que você possa compreender. O Espírito Santo nos fará ter esse entendimento quando nós pesquisamos a palavra de Deus. Então, o que temos aqui nesse texto, de fato, foi uma escola bíblica. Eles leram, acharam o livro da lei, leram, para aqueles que pudessem entender, mas explicavam também. E é tão bom quando nós temos escola bíblica aqui na igreja, amém, irmãos? Porque nós podemos perguntar, podemos pesquisar, e hoje tem até aquelas perguntas que têm resposta instantânea. Hoje pela manhã fizemos uma pergunta, e na hora alguém entrou lá no Google e achou a resposta, e todos ficaram com a resposta já na mente. Então é assim. A Bíblia ela é para ser pesquisada. Então, não somente isso, não só o fato de terem encontrado o livro da lei de Moisés, não somente o fato de terem lido, de terem também entendido, mas algo muito importante aconteceu com o povo para que aquele choro brotasse. Porque se você for ler aqui no versículo 10, ali o povo diz ali, porque todo o povo, no finalzinho, porque todo o povo, versículo 9, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei, no versículo 9, no finalzinho. Porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. O que as palavras da lei estavam falando à mente e aos corações daquele povo que fizeram que chorasse? Dentro da pesquisa que nós fizemos e fazemos, o que fizeram com que fez com que eles chorassem foi a consciência de seus pecados individuais e coletivos. E quando eles perceberam que na lei do Senhor, naquilo que eles estavam fazendo, aquela situação da destruição dos muros de Jerusalém foi em função do pecado, e tudo aquilo que estava acontecendo, Sambalate, Tobias, todo aquele povo que se levantou contra, era pecado. E quando eles perceberam que tudo aquilo Deus estava colocando suas mãos, pesando, eles começaram a chorar. Aí quando Neemias falou, não chore, porque esse é o dia do Senhor, diz o versículo 10, porque a alegria do Senhor é a vossa força, porque não somente a consciência do pecado eles tiveram, mas também eles foram levados pelas palavras de conforto e consolo de Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Sabe por quê? Deus nos dá o perdão. Ainda que as pessoas não te perdoem, Deus perdoa. Amém? Deus perdoa. Essa é a verdade que encontramos na palavra de Deus. Você pode até ser perdoado por alguém, mas você tem que pedir o perdão maior, que é o perdão de Deus. Você pode ser perdoado pela sociedade, por um crime que você cometeu, mas o perdão de Deus é o único que te levará para o céu.
Você pode chorar pela falta de perdão de alguém, mas se você sente que foi perdoado por Deus, não importa. Se você chegar para alguém, olha, eu estou pedindo perdão para você, Sérgio, porque a Bíblia me ordena, eu devo pedir perdão. Peço perdão porque eu fiz algo que magoou, que machucou você. Você me perdoa? Aí você fala, não. Aí é com você, você com Deus. Estou muito ferido, vai demorar um pouquinho. Nós vamos ter que comer muito sal junto para poder reconstruir o nosso relacionamento. E é o que acontece, porque quando você tem alguém ferido, demora mais, né? A responsabilidade de reconquistar alguém que está ferido é muito maior. É como um cristal que se quebra, é difícil reconstruir. Por isso que é necessário você estar ali mostrando frutos de arrependimento. Mas diante de Deus, quando você pede de coração perdão a Ele, não importa o pecado que você cometeu, Deus perdoa. Porque você está pedindo de coração a Deus. E liberar o perdão nos traz também a alegria. Então, aplicando esse texto de Neemias, capítulo 8, versículo 10, encontrar a lei de Deus, ou a palavra de Deus, ler, entender, reconhecer o nosso pecado, mas acima de tudo, ver e sentir a bondade e a misericórdia de Deus, pode nos trazer de volta alegria em meio ao sofrimento. O choro pode durar uma noite, mas quando você para meditar na palavra de Deus, a alegria vem pela manhã. Porque você sabe que Deus está com você. A palavra de Deus diz lá no Salmo 19, versículo 7, que a lei do Senhor, ela é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Salmo 19, versículo 7. E é por isso que nós temos esse refrigério, através da leitura, do entendimento, da palavra de Deus. E o Salmo 34, versículo 4 diz, busquei ao Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Então, diante de uma situação de sofrimento e dor, busque a palavra de Deus. Não só ter em mãos a Bíblia, mas ler, entender, compreender e, acima de tudo, entender o perdão de Deus e aplicar na sua vida. Toda vez que eu preparo a mensagem, eu fico fazendo pergunta para o texto, e para o contexto, e para o tema que assim foi proposto. E eu encontro resposta na Bíblia, de pessoas que tiveram alegria em meio ao sofrimento. Entre eles, um personagem que é muito conhecido, que escreveu 13 cartas do Novo Testamento, o apóstolo Paulo. Lá em Atos capítulo 16, se você for comigo, Atos capítulo 16, nós temos ali um relato de Paulo e Silas sendo açoitados, presos. E nesse texto aqui, se você puder acompanhar comigo, Paulo e Silas na prisão, diz o versículo 19 de Atos capítulo 16, vendo os seus senhores que lhes desfizeram a esperança do lucro, agarraram em Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, diz o versículo 22, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Momentos alegres, né? Felizes para Paulo e Silas, né? Momentos que eles estavam ali regozijando, porque pregaram a palavra, costumes diferentes, ordem, e o povo estava alegre, não. O povo estava ali furioso. Tanto que foram presos e foram algemados, e colocaram aquelas tornozeleiras eletrônicas. Não. Diz ali o texto, colocaram os pés dele no tronco. Mas por volta da meia-noite, eles choraram. Não. Diz o versículo 25.
Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Então, diante daquele momento de sofrimento e dor, eles não lamentavam a prisão, o sofrimento. Eles cantavam a Deus, mesmo presos. O primeiro século que é marcado pela igreja, houve um período em que os cristãos eram levados para os coliseus e eram mortos, devorados por feras. E eles não fugiam, eles cantavam, louvavam a Deus por aquela perseguição. Mesmo em meio àquele sofrimento e dor. Paulo e Silas, em que contexto que eles estavam ali? Eles estavam no meio de uma situação difícil, mas o que levou eles a cantarem, a louvarem a Deus, foi porque eles tiveram ali o entendimento da palavra de Deus. Eles sabiam que a morte não era o fim de tudo, mesmo que eles morressem. A Bíblia fala, Romanos diz lá, quer vivamos, quer morramos, somos de quem? Do Senhor. E Paulo fala que o viver em Cristo é bênção, mas o morrer é lucro. Então isso tudo trazia para Paulo o entendimento de que a alegria do Senhor era a força dele. Posso dizer com certeza, irmãos, que sem fé não há esperança. E se não tivermos a palavra de Deus nos trazendo esperança de uma vida eterna, sem sofrimento, sem dor, não poderíamos nos alegrar mesmo em meio ao sofrimento de hoje. Porque a Bíblia nos garante que teremos algo melhor. Olha o que diz Romanos capítulo 8. Paulo falando também aos crentes de Roma. Romanos capítulo 8, versículo 18. Romanos 8, 18. Aqui fala do sofrimento do presente e as glórias do porvir. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Amém? Então, se você está sofrendo agora, esse sofrimento não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada em você, em nós. Porque é muito superior. E isso é a verdade da palavra de Deus. Mais à frente um pouco, em Romanos capítulo 12, nós também temos essa verdade da palavra de Deus, Romanos 12, 12, que diz: alegrai-vos ou regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverante. A alegria do Senhor é a nossa força. E se você tem fé, você tem esperança. A pior coisa que existe na vida de uma pessoa é a pessoa sem fé e sem esperança, porque ele não vai ter alegria. Porque para ele o viver é hoje, é agora. E se acabar a vida agora, acaba tudo para ele. Esse é o pensamento, mas existe algo melhor que Deus reservou para nós, que é a vida eterna. É isso que Paulo pregava, que os discípulos pregavam, que os apóstolos pregavam. Lá em 2 Coríntios capítulo 4, outra situação que também nos leva a refletir que a alegria do Senhor é a nossa força, que tem nos desanimado também. 2 Coríntios 4, versículo 16 e 17, diz assim: por isso não desanimamos. 2 Coríntios 4, 16 e 17. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. O que ele está falando aqui? O nosso homem exterior, o nosso ser, essa carcaça que nós temos aqui, esse vaso que Deus nos concedeu, ele vai se deteriorar, ele vai se corromper com o tempo. Hoje, com a idade que eu estou, já não faço mais coisas que eu fazia quando era jovem. Eu não tenho mais a habilidade que tinha. Até quando nós colocamos essa cruz aqui, essa torre, eu estou querendo tirar aquela estrela lá, estou meio com receio. Foi colocada a estrela ali, então eu fico meio preocupado de subir ali. Mas a gente sabe que existem limitações que vai chegando em nossas vidas. E mesmo que essa limitação chegue, nosso exterior se corrompa, ou se consuma, diz aqui o texto, o nosso interior, ou seja, a nossa alma, o nosso espírito vai se renovando de dia em dia, porque
Porque diz o versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não existe como comparar, porque nós teremos um corpo glorificado, amém? Um corpo sem rugas, sem manchas, sem doença, sem enfermidade, um corpo perfeito diante de Deus. E é maravilhoso quando você pensa, quando você faz algo com tanta habilidade, mas quando começa a vir a limitação, fala, eu teria um corpo glorificado, eu vou poder fazer algo diferente, algo que eu não fazia. Mas tudo isso, irmãos, é verdade da palavra de Deus, que Ele nos dá alegria mesmo em meio ao sofrimento. Paulo disse em sua carta, conhecida como a carta da alegria, lá em Filipenses, se vocês forem comigo, mais um texto. Em Filipenses é conhecido como a carta da alegria, mas quando ele escreveu essa carta, ele estava no hotel 5 estrelas, é isso? Não. Ele escreveu da onde? Da prisão. Ele diz lá em Filipenses 4, versículo 4, mesmo preso, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então a alegria do Senhor é a nossa força. Isso aqui não é uma sugestão da palavra de Deus, é um mandamento. Alegrai-vos no Senhor. E mais uma vez, outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Em quais circunstâncias ele escreveu isso? Da prisão. E quando ele estava preso, a palavra de Deus não estava presa. Ele fala um pouco antes que a palavra de Deus, as algemas que estavam cometido, lá no versículo 12 do capítulo 1, ele diz que aquelas algemas, aquela prisão dele, fez com que a palavra de Deus crescesse ainda mais. Filipenses 1:12. Toda a guarda pretoriana, todo aquele povo cérebre, eles estavam ali ouvindo a palavra de Deus e se convertendo também. As pessoas fora da prisão, ouvindo Paulo, sabendo que Paulo estava convertendo o pessoal dentro da prisão, fora da prisão também pregava a palavra. E a palavra de Deus não estava presa. Então, entenda assim, a alegria do Senhor é a nossa força, quando nós entendemos a palavra de Deus. Mesmo que você esteja preso fisicamente, talvez uma prisão, a palavra de Deus não está presa. Se você estiver preso numa cama, a palavra de Deus não está presa. Você pode abençoar muitas vidas também, mesmo em meio à enfermidade. Será que isso são verdades da palavra de Deus? Olha o que diz o segundo texto. Devemos louvar a Deus, não importam as circunstâncias. Lá no Salmo capítulo 30, o Salmo capítulo 30, versículo 5, nós lemos aqui, porque não passa de um momento a sua ira, e o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Mas em que contexto? Vamos perguntar para o texto. Em que contexto o salmista escreveu isso? Será que ele estava bem, alegre, estava vivendo uma situação muito favorável para ele? Não. Estava passando por uma situação muito difícil. E eu diria para vocês que essa situação que ele vivia estava tentando tirar a alegria dele, porque ele estava vivendo uma situação de enfermidade. E além da enfermidade, nós vamos poder ver aqui que as pessoas que não gostavam, que eram inimigas dele, estavam talvez querendo sorrir diante daquela enfermidade. E olha só o que ele pede para Deus no versículo 1 do capítulo 30. Eu te exaltarei ao Senhor, porque me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e me saraste ou curaste. Deus trouxe a cura. E a enfermidade traz para nós a tristeza. Mas Deus curou o salmista. E os inimigos não se regozijaram, não se alegraram daquela enfermidade do salmista. E por esse motivo ele diz, eu exalto o Senhor, porque o Senhor me sarou. E no versículo 3 diz, da cova
fizeste subir a minha alma, preservaste-me a vida para que não desceste à sepultura, ou seja, Deus livrou ele da morte daquele momento. Imagine as pessoas que foram resgatadas na Síria, na Turquia. Deus resgatou essas vidas também. Deu a eles a oportunidade. Pode ter tido ali muitas pessoas salvas, porque é um país não alcançado, né? Ou não. Mas aqueles que foram resgatados devem glorificar a Deus por mais uma oportunidade. Deus resgatou, tirou o salmista da sepultura, diz o texto aqui. E ele fala: salmodiai ao Senhor, versículo 4, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Porque não passa de um momento a sua ira, e o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Entender a palavra de Deus, saber que Deus está conosco. E o versículo 6 é tão interessante, esse texto, que ele fala aqui, que ele dizia, ele falava: quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Versículo 6. O que eu entendo aqui é que nenhuma prosperidade material não nos isenta de ficarmos enfermos. Quantas pessoas morreram com a Covid tendo milhões e milhões de dinheiro? Tempo atrás, aqui próximo, em Fazenda, não é Fazenda Rio Grande, Campina Grande do Sul, onde tem aquele hospital, Angelina Caron, um dos empresários mais ricos da região falou: olha, tenho muito dinheiro para comprar até esse hospital, mas eu não tenho dinheiro para tirar o meu ente querido do leito de enfermidade, porque ele está para morrer pela Covid. Então, dinheiro nenhum, bem material nenhum pode comprar o fato da nossa saúde. Dinheiro não traz saúde. Dinheiro não traz, não nos livra de ficarmos enfermos. E o salmista achava que ele diz no versículo 6, ele diz assim: na minha prosperidade jamais serei abalado. Eu dizia isso, mas não pense. A prosperidade não nos isenta de ficarmos enfermos. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, não por termos dinheiro, por termos a Deus, que é o dono do ouro, da prata, que nos dá a maior riqueza que nós precisamos como seres humanos, que é a salvação e a vida eterna. Palavras de Deus. Quantas noites já sofremos e choramos por conta de uma enfermidade? Mas quando buscamos Deus, Ele nos conforta. E se for da sua vontade, Ele também nos sara. Essa é a verdade da palavra de Deus. Porque a enfermidade alcança a todos. Não pense naquela doutrina que diz: venha para Jesus e você terá todos os seus problemas resolvidos. Nunca mais você terá enfermidade. Eu determino que saia de você essa enfermidade. Não podemos determinar nada, se for da vontade de Deus. Olha comigo o que diz o Salmo 41. Salmo 41. Versículo 1 diz: bem-aventurado bem-aventurado o que acode ao necessitado, o Senhor o livra do dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não entrega a discrição dos seus inimigos. Mas o versículo 3 nos dá aqui também algo que nos traz alento também. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Não creia. O Senhor está presente mesmo no leito da enfermidade. O que Ele faz? Na doença, o que Ele faz? Alguém pode ler lá no texto? Afofas a cama. Ou seja, a pessoa mesmo enferma sente ali a presença de Deus na vida dela. Isso é glória a Deus. Por isso que nós podemos crer nessa verdade, que o choro pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. A nossa alegria muitas vezes não está apenas em receber o livramento ou a cura, mas em saber que Deus está ao nosso lado em qualquer circunstância. Seja em qualquer momento, na tempestade, na dor, Deus está presente. Na fornalha, nas covas dos leões, Deus está presente. Seja onde for, talvez você esteja vivendo hoje uma situação muito difícil. Creia, Deus está acima desse problema.
Deus vai te dar o conforto, o consolo, mesmo que você pereça nessa vida, mas a eternidade é garantida por Cristo. Essa é a verdade da palavra de Deus. Deus não nos isenta de passarmos por sofrimento, mas Ele nos oferece alegria em todo e qualquer momento, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Irmãos, essa mensagem, ela falou primeiro comigo. Falou primeiro com a irmã que nos abençoou com o tema, mas depois falou comigo também. Porque a grande verdade, quando você está numa comunidade como essa, que é pequena, e a gente consegue, a gente se relaciona entre nós, e quando você olha para alguém que está com um semblante triste, você já percebe, olha, aconteceu algo com aquela pessoa. Eu tenho que orar por aquela pessoa, ou conversar com aquela pessoa, para poder saber o que está acontecendo. Pode ser comigo, ou alguma coisa assim. Converse com a pessoa. Porque, olha só o que diz a palavra de Deus, lá no Salmo 15, versículo 13. Salmo 15, versículo 13 diz assim: o coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Ou seja, se você tem uma pessoa que está com um espírito abatido, é porque ele está com o coração triste. E essa semana, na quarta-feira, quando eu estava aqui ouvindo a mensagem do Sérgio, falando sobre a alegria, sobre estarmos unidos em Cristo, eu achei um cartãozinho no meu bolso e entreguei para uma irmã. Ela não está aqui nessa noite, hoje ela veio pela manhã. Eu falei, repasse isso para frente. Aí dizia, se for chorar, que seja de alegria. Eu passei o cartãozinho para ela. Então, nós vamos ter momentos que vamos ficar com o semblante triste, mas qual que é a nossa função? Olhar para a palavra de Deus e transmitir a palavra de Deus. Olha, irmão, olha só o que diz o versículo 22 do capítulo 17 de Provérbios. Diz assim: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Não esteja com o coração alegre, mesmo em meio à dor. É difícil, mas a Bíblia fala, um coração alegre é bom remédio. E o versículo 14 do capítulo 18 de Provérbios, nós podemos ler também: o espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Então, muitas vezes você vai encontrar pessoas que estão enfermas, mas está com o espírito firme. Mesmo entendendo que aquela enfermidade pode levá-lo à morte, mas ele está firme. Aí ele alegra as pessoas que estão à volta dele. Nós lembramos aqui os mais antigos da nossa irmã Iracema Jukovski. Nunca vou esquecer do testemunho que ela nos dava. E ela ficou internada muitas vezes na UTI do hospital, ali no São Lucas, outros hospitais também. E toda vez que ela era internada, os médicos ficavam surpresos, porque na UTI ela estava alegre. Ela nem parecia que estava doente. E os médicos falavam, como é que pode a senhora estar desse jeito assim, com esse espírito? É o espírito alegre, e mesmo em meio à dor e à enfermidade. É um testemunho que nós podemos dar também. E hoje nós encontramos muitas pessoas tristes, porque estão passando por situações que muitas vezes, se fosse analisar, nós temos que dar glória a Deus por estarmos vivos. Essa pessoa tem muito e está passando por ansiedade, por dificuldade, porque está ansiosa pelo futuro, por preocupações que vai acontecer no futuro. E sabe de uma coisa, uma grande verdade: muitas das nossas ansiedades, das nossas preocupações, elas não vão se cumprir. É mais medo, temor interno que nós temos de fatos que de fato não vão acontecer. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e mais Ele fará. E essa é a verdade da palavra de Deus. Confie no Senhor, espera nele, diz a palavra de Deus. Então, o coração alegre formoseia o rosto, o coração alegre é bom remédio, o espírito firme sustém o homem na doença. E concluindo essa reflexão, a pessoa que mais sofreu neste mundo foi aquela que Deus escolheu para nos trazer a alegria da salvação. Quem foi? Jesus. Ele sofreu antes mesmo de nascer, porque já estava prescrito que ele nasceria para morrer. E naquela noite crucial,
em que Jesus estava para ser traído, entregue para morrer, ele sofreu um momento de angústia e dor, mas Deus não o abandonou. Olha comigo o que diz Lucas 22:43. Quem estava ao lado de Jesus Cristo naquele momento de sofrimento e dor? Quem estava confortando o nosso Senhor Jesus Cristo naquele momento? Lucas 22:43. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o livra. E os livra. Está na Bíblia também. Então creia, seja qual for a situação que estejamos vivendo, a Bíblia fala que o Senhor está do nosso lado, ao nosso lado, nos confortando e consolando. E diz o versículo que, estando em agonia, ele orava mais intensamente. Aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Um momento de dor, de agonia, mas de uma alegria futura. Hoje sabemos que a alegria que Jesus teria, futura, era a alegria de nos conceder o perdão dos nossos pecados e nos trazer também a salvação e a vida eterna. Por isso a Bíblia afirma que devemos olhar para Ele. Aí em Hebreus capítulo 12, mais um texto, versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, olha a alegria aí, o que ele suportou? A cruz. O que você tem suportado dos seus sofrimentos? Rejeição, abandono, traição, pecado, seja qual for a circunstância. Se nós estivermos firmes com Deus, temos a alegria da salvação. E a alegria que estava proposta, diz ali o texto, ele suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, palavra difícil, né? Ou da vergonha. Não estava se importando com a vergonha que estava ali sofrendo naquele momento, porque ele estava carregando a cruz, o peso do pecado de toda a humanidade, não fazendo caso daquele momento. Ele está sentado à destra de Deus, ou seja, à direita do trono de Deus, intercedendo por nós. E um dia Deus vai falar: vai lá, filho, buscar aquele pelos quais você morreu. Vai lá, filho, a trombeta vai soar. E se você não tomar essa decisão hoje, creia, você não subirá para o céu, não estará para a eternidade com Cristo. Então a decisão é hoje. O que aprendemos com esse texto é que mesmo que venham momentos de tristeza, de sofrimento em nossas vidas, devemos desfrutar da alegria que Jesus promete em sua palavra. Porque se nós não crêssemos que Cristo havia ressuscitado, Paulo fala em 1 Coríntios 15:19, que nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. A infelicidade bateria em nosso coração. 1 Coríntios 15:19. Se nós esperássemos em Cristo apenas para esta vida, seríamos os mais infelizes de todos os homens. Então a alegria do Senhor é para a eternidade, é para uma vida futura. Viveremos aqui 70, 80, 90, 100 anos. Na semana passada, quando estava em Tibagi, ouvimos falar de uma pessoa que tinha 119 anos, lá na cidade de Tibagi. A cidade que tem longevidade, vamos para lá. Mas não vai passar, uma hora ela vai falecer. Mas se falecer sem Cristo, é uma eternidade sem Cristo. Devemos buscar a Cristo enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. O choro pode durar uma noite, mas quando meditamos nessas verdades da palavra de Deus, nos alegramos. Amém?